Olá amigos e amigas, e aí, belezura? Mais uma vez aqui para comentar sobre as minhas últimas leituras e como vós bem sabem, ainda estou na minha maratona de Atelier of Witch Hat, li os voluminhos 7, 8 e 9 dessa vez, né? E também li o primeiro voluminho de Leviatã e vou comentar brevemente sobre essas minhas leituras logo após a abertura. Primeiro, eu vou comentar, sobre a leitura que eu fiz dos 3 voluminhos, do volume 7, 8 e 9 de Atelier of Witch Hat. E mais uma vez, volto a dizer aqui algo que eu já falei nos outros vídeos falando sobre esse mangá, Ele só vai melhorando, Ele só vem tendo uma crescente. A história ela vai setando as coisas bem devagarzinho, aqui e acolá, e conforme ela vai setando, ela vai progredindo, vai acontecendo mais coisas, vão tendo mais mistérios, e a gente também vai começando a entender um pouco mais das coisas que tem, desse universo. A gente vai descobrir aqui que o Kiefer tem um passado envolvendo os chapéus com a aba, que nem ele mesmo lembra que tem, porque aparentemente ele foi sequestrado por eles quando ele era pequeno e teve sua memória apagada, além de ter tido um olho arrancado. Então é por isso que ele usa aquele óculos com uma lente preta. Vimos aí também que o menino Kiefer, faz diversas coisas para esconder, informação de outras pessoas, inclusive apagar a memória de amiguinhos. Também aqui tem um arco envolvendo o Custas, que é um menino que foi salvo naquela enchente que teve alguns volumes atrás. Todo o arco envolvendo ele é muito bom. Tem uma crítica social até bem pesada, envolvendo todo o mundo bruxo. Eu até acabei nem comentando, na verdade, sobre essa enchente, que teve nos outros volumes que eu li. Mas basicamente eu comentei que a Coco, ela transformou um rio inteiro em areia, Foi por causa disso. Foi por causa do negócio da enchente, ela estava ajudando pessoas a se salvarem, ela estava salvando o Custas, e aí ela, sem querer, transforma o rio inteiro em areia por causa do Nanquim batizado dela, e eu lembro que isso eu comentei no último vídeo. Enfim, como eu falei, tem uma coisa que é bacana nesses volumes que eu li, que é essa crítica social que é feita aos bruxos, que é por que proibir magias que podem salvar pessoas, e o que faz uma pessoa ser merecedora ou não de poder usar magia. Aí você vai dizer, mas é porque teve a guerra e é por conta disso que não é todo mundo que pode usar magia. Certo. Mas o que precisa mudar é o pensamento das pessoas, e não proibir todo tipo de magia. Elas têm que ser ensinadas a usarem isso para coisas boas. E a gente já viu nesse universo que não é porque é bruxo que é bonzinho, Em um desses 3 volumes que eu li, um dos 3 sábios lá, que era pica grossa do mundo mágico, foi tirado do cargo por corrupção. Então, qual a justificativa de privar as pessoas comuns de magia? Enfim, e tem isso aí que eu falei, que é uma coisa muito bacana desses volumes, que é toda essa crítica social pesada que é feita com relação ao mundo bruxo. E tem uma coisa aqui que eu também já tinha pensado na leitura dos outros volumes, que para mim aqui fica realmente mais acentuada. Que assim, talvez os chapéus com abas não sejam tão ruins assim. Até então, ao menos no começo da obra, ficava apenas parecendo que eles eram um grupo que, assim, queria porque queria utilizar magia proibida, assim, por puro capricho, sabe? Sem nenhum motivo nobre aparente. Agora, para mim, nesses volumes aqui, fica claro, pelo menos em partes, que essa luta deles também para o uso de magias proibidas também se deve ao fato de que essas magias podem sim salvar muitas pessoas em situações específicas. Muitas magias que, inclusive, para salvar algumas pessoas, precisariam ser executadas no corpo, que não poderia, pelas leis do mundo bruxo, porque toda magia que é desenhada direto na pele é uma magia proibida. Inclusive até a Coco, em certo momento, começa a refletir com relação a isso, do porquê que certas magias que podem salvar pessoas não podem ser utilizadas. Tipo, tá bom, são magias proibidas, mas a própria Coco já viu ao menos umas 2 magias que, se pudessem ser usadas, já até poderiam ter, inclusive, ter tirado a mãe dela da situação que ela tá.
E relembrando, né, a Coco só tá nessa situação em que ela tá, porque ela transforma a mãe dela em pedra no primeiro volume sem querer, né? E ela já vê aqui pelo menos umas 2 magias proibidas que ela poderia ter utilizado para salvar a mãe dela, mas por causa das leis do mundo bruxo ela não pode usar. Também curto como a autora coloca críticas que podem ser muito bem feitas no mundo real, como em um capítulo que tem toda uma discussão de uma personagem que foi abusada e que foi culpada por isso, né? A vítima, em muitas situações, sai como errada de uma situação de abuso. E é um capítulo que ele é até bem desconexo do resto da obra, se a gente for parar para pensar. Mas mostra um pouco também do tipo de mensagem que a autora quer passar para quem está lendo a obra, né? A obra não é apenas uma obra de fantasia sem nenhuma mensagem a ser passada. E também, né, conforme a história vai rolando, ela vai meio que deixando de ser um conto de fada, sabe? Ela vai se tornando até um pouco mais política, trazendo, né, como eu disse, algumas discussões pertinentes, como essa de por que não utilizar certas magias proibidas que poderiam salvar um número grande de pessoas. Talvez a única coisa que assim eu não goste muito da minha leitura, né, de Atelier of Witchhead, que realmente é uma crítica que eu faço à obra que tem desde o primeiro volume, é que eu acho que algumas coisas acontecem rápido demais. Numa forma geral, a narrativa é bem cadenciada, eu acho que as coisas acontecem, a maior parte delas no tempo certo, mas tem coisas que assim, nossa, que acontecem muito rápido, de forma desproporcional. E outra coisa que me irrita é alguns personagens saberem de informações que, sei lá, pra mim não eram pra eles saber, sabe? Mas assim, realmente de uma forma geral, essas coisas que eu falei são coisas pequenas, né? E a obra realmente continua muito boa. Os personagens são bons, a gente consegue ver a evolução das 4 bruxinhas, né, do ateliê do Kiefer. Acho que todas têm um tempo de tela legal e cada uma delas tem um objetivo. Acho que a que vimos menos, na verdade, até aqui, é a Tétia, que também é mais irritante, na minha opinião. Acho insuportável o fato dela estar sempre falando dela mesma na terceira pessoa, mas assim, querendo ou não, também não é uma personagem ruim. Eu acho que o Kiefer, ele é um bom professor para as meninas. A princípio, ele só parece ser um cara muito honrado, certinho, né? O típico bom moço. Mas conforme o desenrolar da obra vai acontecendo, a gente vai vendo que ele não é nada inocente, sabe? Ele também é meio mau caráter em alguns pontos. Ele é um personagem que tem também os seus defeitos. Eu gosto disso. Eu gosto quando mostra que os personagens da obra não são todos certinhos, bonitinhos. Não é aquela divisão de tipo bem e mal, não. Eles são meio cinzas. Enfim, é isso. Agora eu acho que eu vou dar uma pequena pausa com as minhas leituras, né, de Atelier of Witchhead, porque eu já acabei o 9º volume. Como eu disse no outro vídeo, a Panini, por enquanto, lançou 13, né, que são os volumes que saíram no Japão até agora. E aí, acho que para não acabar a obra tão rápido, eu vou dar essa pequena pausa. Acho que eu ainda volto a ler esse ano mesmo, mas vou esperar um pouquinho, vou ler outras coisas. Agora, bora falar um pouquinho de Leviatã, né? Ele é um mangazinho lançado pela editora JBC aqui no Brasil. Inclusive, foi essa edição mesmo que eu li da editora JBC, né? Tá aqui na minha mão. E ele é completo em 3 volumes, mas no momento eu só li o primeiro. Acredito que no próximo vídeo de leituras eu já vou ter concluído a leitura dele, porque serão os 2 próximos volumes que eu vou ler depois desse vídeo aqui. Agora, com relação ao que eu achei desse primeiro volume, eu acho que ele é bem interessante. A história se passa quando um grupo de mercenários encontra no meio do espaço uma nave que até então estava desaparecida, a nave Leviatã, uma nave que levava estudantes do fundamental para uma viagem de formatura. No que esses mercenários entram na nave, eles acham um diário e decidem ler para ver se, né, teria alguma dica nele do que aconteceu com as pessoas que estavam dentro da nave Leviatã. Nisso a história se divide entre momentos do passado, né, em que a gente vai vendo o que estava acontecendo com os tripulantes da nave Leviatã, e momentos do presente, em que a gente vê esses mercenários, né, meio que investigando as coisas que tem dentro dos destroços da nave. O foda é que conforme os mercenários vão lendo esse diário que foi escrito por um dos tripulantes, eles vão vendo que ali dentro se tornou uma grande batalha pela sobrevivência, já que por conta de alguns fatores, apenas uma pessoa da tripulação poderia sair viva dali. E aí a gente se pergunta, será que alguém saiu vivo mesmo? Porque ok, a gente descobre que poderia ter saído vivo uma pessoa dali, mas será que no final alguém sobreviveu? Eu gosto de um mangazinho Battle Royale.
Eu gosto dessa parada de jogo de sobrevivência, das pessoas se mostrarem boazinhas, isso até terem que sobreviver e lutar pelas suas próprias vidas. É clichê? É clichê. É bem previsível a certo ponto? É bem previsível a certo ponto. Mas ainda assim, eu gosto demais. E esse mangazinho também, ele tem uma vibe bem de mangá de terror, sabe? Eu classifico ele também como um mangá de terror, além de ser um Battle Royale. Não que seja uma novidade, né? Um mangá de Battle Royale ser um mangá de terror. Tem muitos Battle Royales que são mangá de terror, né? Como o próprio Another e Jogo do Rei, que dá para classificar também como mangás Battle Royale. E o fato desse mangá aqui se passar no espaço, mesmo que não tenha ETs, né? Isso não é spoiler nenhum também, fica tranquilo. Ainda assim dá uma vibe, lembra um pouco aquele filme Alien, O Oitavo Passageiro. E é um terror que acontece no espaço, né? Mesmo que não seja um Battle Royale. Óbvio que eu também não acho que esse primeiro volume ele seja perfeito, tem alguns probleminhas. Eu acho que tem um probleminha aqui a colar na forma como alguns personagens lidam com algumas mortes do comecinho da obra. Eu acho que assim, levam tudo com muita naturalidade no começo, sabe? Como, sei lá, como se fosse uma segunda-feira qualquer. E também acho que ao fim desse primeiro volume, falta um personagem pelo qual a gente se importe de verdade, sabe? Eu acho que de uma forma geral, todos os personagens eles são muito qualquer coisa. Até os protagonistas eu acho que eles são meio meh. E não é por falta do mangá tentar cativar a gente com eles, tá? Porque por vezes o mangá eu acho que tenta fazer a gente se apegar a alguns personagens. Só que eu acho que apenas não consegue, porque é um mangá curto, gente. É um mangá de 3 volumes e que tenta apresentar assim muitos personagens, tenta meio que desenvolver primordialmente seus protagonistas. Sim, mas ainda assim ele tenta dar um espacinho aqui e ali para alguns personagens secundários, só que faz isso de forma muito rápida, porque tem ao mesmo tempo que apresentar eles, continuar com a história, não dá para ele ficar parando para desenvolver tanto assim eles. E eu nem acho necessariamente que uma obra, qualquer obra que seja, precisa desenvolver tanto assim seus personagens, mas a partir do momento em que a obra se propõe a fazer isso, ela tem que fazer bem feito. E em Leviatã, nesse primeiro volume, ela não consegue. Ele tenta, mas não consegue. Mas eu gosto como aqui o ponto de partida para toda essa desgraça acontecer parte dos próprios protagonistas, e é algo que eu não vou adentrar tanto aqui, porque depois que eu terminar de ler Leviatã, eu vou querer fazer um vídeo resenha que vai sair em algum momento aí da minha vida. O engraçado, né, uma curiosidade aqui, é que esse mangá, inicialmente, a primeira vez que ele saiu, não foi no Japão, ele saiu na França. Isso porque não teve nenhuma editora japonesa, a princípio, que quis publicar esse mangá, talvez por conta dessa parte de crianças se matando no espaço, sabe? Talvez acharam que seria muito pesado um mangá de terror, Battle Royale, em que crianças tenham que se matar. E eu também posso estar enganado, mas eu acho que é o primeiro mangá desse mangaka, né? Mas assim, não tenho certeza. Perceba como eu só passo informação também, a maioria delas na base do achismo. Mas sim, depois que ele saiu na França, né, e fez sucesso lá, ele acabou saindo no Japão. Eu também gostei bastante do traço desse mangá. O design de personagens em si, eu acho que o design deles é bem genérico, mas eu acho que o traço é muito charmoso. A roupa dos mercenários, eu acho que ela é muito bem desenhada. Também gosto de como é desenhada toda a nave Leviatã, né, ela tanto por fora como por dentro, mas por mais que eu goste do traço do autor, também acho que ele é um pouco inconsistente, pelo menos nesse primeiro volume. Porque ao mesmo tempo que algumas páginas são lindas, parece que tem algumas outras que não são tão bem desenhadas, sabe? Parece que, sei lá, os dedos dos personagens ficam meio desproporcionais na mão. Mas de qualquer forma eu estou ansioso para prosseguir com essa minha leitura de Leviatã, que de uma forma geral o primeiro volume é bem positivo. Mas e vocês, já leram algum desses mangás, né? Alguém aí tá lendo Atelier of Witchhead também? Já leram esse mangazinho Leviatã? O que vocês acharam deles? Comenta aí, bora conversar. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para acompanhar mais das leituras, nas minhas últimas leituras, vídeo resenha, vídeo de lista, vídeo de opinião falando bosta. E compartilha também com algum amigo, uma amiga, que você acha que pode vir a gostar do conteúdo. Muito obrigado, valeu e até logo.